Vamos abrir as Sagradas Escrituras, que está no Evangelho segundo Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos estar lendo alguns versículos desse capítulo, irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1. A palavra de Deus nos diz o seguinte, irmãos. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém, igreja? Vamos orar a Deus nessa hora. Feche seus olhos. Pai Santo, está diante de Ti a Tua poderosa palavra. Senhor, e oramos e necessitamos da ação gloriosa do Teu Santo Espírito para nos ajudar no entendimento da mesma e até na exposição dela, para que todos nós saiamos daqui entendendo a Tua palavra, mas mais do que entender, ó Deus, nós saiamos daqui amando mais a Tua palavra, pois sabemos que ao escutar ela, Senhor, a fé ela será nutrida, fortalecida na nossa vida, e com certeza, consequência disso, todos que aqui entraram, sairão daqui amando mais a Deus, amando mais a Sua presença. Fala conosco, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode se sentar. Irmãos, nós sabemos, todos nós aqui sabemos, que o Senhor Jesus, Ele é, meus irmãos, de fato, o centro da salvação de Deus. Jesus, meus irmãos, Ele é o mediador entre os homens e Deus. Meus irmãos, Jesus, Ele é o assunto central da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Meus irmãos, Jesus, Ele é Deus. Ele é o Senhor dos senhores. Mas aprove, meus irmãos, a este Deus, ao Senhor Jesus, se fazer homem, habitar entre nós,
se fazer carne, irmãos, e passar todas as intempéries, todas as situações que nós passamos. Para, meus irmãos, de fato, ser para nós um exemplo em todas as áreas. Meus irmãos, e principalmente durante o ministério terreno de Jesus, irmãos, ele passou ali várias circunstâncias ali, aonde Jesus ele pôde entender e deixar, irmãos, para nós aqui nessa noite e aos irmãos que estão nos vendo, o quanto o homem, o quanto nós, irmãos, somos vulneráveis, o quanto o ser humano ele é vulnerável. Meus irmãos, e nessa passagem que nós lemos, nós acabamos aqui de discorrer ela, na maioria aqui desse evento, Jesus aqui ele se coloca como homem vulnerável, como homem passível de todas as situações que eu e você passamos. E através dessa passagem aqui, irmãos, ele nos deixa nessa noite um ensino direto. Um ensino que realmente, se nós tivermos o temor do Senhor na nossa vida, meus irmãos, de fato, ele irá nos impactar. Ele irá, de algum modo, mover algo dentro de nós. Porque se pensarmos que o nosso Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós, morreu, ressuscitou e é Deus, passou o que eu e você passamos, isso começa a gerar dentro de nós uma reflexão. E o texto que nós lemos, irmãos, ele fala de uma passagem aonde o Senhor Jesus ele foi tentado. Ele sofreu as tentações. E, meus irmãos, nessa noite nós vamos entender que não existe nenhum filho de Deus, ninguém, nenhuma pessoa, por melhor que ela seja, que não sofra tentações, que não é tentado. E por isso essa passagem, por isso Deus permitiu que o Senhor Jesus fosse tentado, para que ele fosse um exemplo para nós. Mas para que a gente possa entender, irmãos, essa passagem, nós temos que entender o pano de fundo dessa mensagem, o contexto dela. Como o Senhor Jesus chegou nesse momento aqui dessa passagem. Se os irmãos forem ver um pouco antes aí do capítulo 4, a palavra fala que nesse período aqui, Jesus ele estava iniciando o seu ministério. Iniciando ele. E, irmãos, ele havia acabado de ser batizado nas águas por João Batista. E a palavra nos fala no versículo 1 do capítulo 4 aqui de Mateus, irmãos, que nesse momento em que Jesus ele havia acabado de ser batizado, a palavra fala que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos, foi o Espírito Santo que num momento de alegria, porque o batismo nas águas é um momento de alegria, é um momento de gozo, foi um momento importante na vida de Jesus e no seu ministério. E imediatamente a palavra cita aqui que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos, e aqui já nesse começo já nos traz um ensino muito grande para nós aqui.
que por mais, irmãos, que estejamos na presença de Deus, por mais que a cada dia conheçamos Ele, tenhamos comunhão com esse Deus, oremos, pratiquemos aquilo que a palavra de Deus ensina. Meu querido, tem vezes que o Espírito Santo, ele irá permitir e irá te levar ao deserto, e eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você será tentado. Você sofrerá tentações. A sua tendência carnal, eu quero dizer para todos aqui, todos nós que estamos aqui, temos uma tendência carnal. Temos algo que somos tentados na nossa mente, no nosso coração. Algo, meus irmãos, que você, irmão, irmã, sabe aquilo que te tenta, aquilo que te faz perder a comunhão, aquilo que te faz afastar de Deus. Você sabe, meu irmão, você sabe. Você e o Senhor. Então, o fato de estarmos na presença de Deus, igreja, não nos livra de sermos tentados. Jesus foi o exemplo disso. Foi tentado. O Espírito Santo levou ele para o deserto e ele passou, e a palavra fala que ele passou ali 40 dias e 40 noites jejuando. Ou seja, ele estava em comunhão com Deus, irmãos. A palavra aqui, irmãos, ela não deixa claro, não só aqui no livro de Mateus, mas em todas as passagens, porque essa passagem aqui, igreja, para conhecimento de todos, ela foi escrita não só no livro de Mateus, ela foi escrita no livro de Marcos e no livro de Lucas também. E nesses 3 livros é descrita essa história, sendo, irmãos, que somente nesse livro de Mateus, fala que no findar das 40 dias e 40 noites, foi que Jesus foi tentado. Só que no livro de Marcos e Lucas, a palavra cita lá que a provação, a tentação, ela foi durante o jejum. Foi durante os 40 dias. Isso está bem claro lá no livro de Marcos e Lucas, irmãos. E aqui, nessas passagens, Deus aqui já nos deixa outro ensino. Meus irmãos, que a tentação, ela pode vir na sua vida em qualquer momento da sua vida. A tentação, ela pode vir durante um momento que você está muito íntimo de Deus em oração. Mas às vezes, irmão, essa tentação ela vai vir depois, pode vir antes, pode vir em qualquer momento da sua vida, não importa. A tentação ela vai vir. E você, irmão, irmã, você precisa saber como que você vai agir perante essa tentação. Como que você vai agir para passar esse período e vencer a tentação. Vencer aquilo que vai te opor, que vai tentar te afastar de Deus. E eu quero dizer, irmãos, para todos aqui nessa noite, que hoje nós estamos vivendo um momento que não houve nenhuma geração, que as pessoas têm sido tão tentadas, têm sofrido tantas tentações, tantas lutas, como essa atual geração, a nossa geração. Porque tem coisas, irmãos, que têm acontecido hoje, nesses dias, nessa geração, que não aconteceu em nenhuma geração. Nenhuma. Em tempos passados não tinha internet, não tinha rede social. Em tempos passados, irmãos, não tinha assassinatos hediondos, filhos matando pais, pais matando filhos. Não existia isso.
E isso, irmãos, está patente, e todos aqui sabem, basta você ver em qualquer noticiário o quanto isso tem se multiplicado dia após dia. De fato, a profecia da palavra ela tem se cumprido, meus irmãos, e a iniquidade ela tem se multiplicado. É fato, tem se multiplicado. Por mais que não queiramos, isso está claro aos nossos olhos. Por isso, irmãos, quero deixar isso bem frisado aos irmãos, seremos sempre tentados. Meus irmãos, e a palavra fala que num dado momento ali, começou-se um diálogo entre Jesus e o diabo. Quero abrir um pequeno parênteses aqui para os irmãos. Hoje nós vemos muitas igrejas, muitos locais, que têm um certo receio de falar sobre a figura do diabo, de Satanás. Não podemos tocar no assunto. Não. Irmãos, uma igreja que se diz uma igreja cristã, uma igreja que se diz reformada, uma igreja que se diz bíblica, ela precisa saber quem que é o diabo. Por quê? Porque esta figura de Satanás é a figura do tentador. É ele que vai tentar a nossa alma. Foi ele que tentou Jesus. E foi o próprio Espírito Santo do Senhor que permitiu que Jesus, irmãos, tivesse esse diálogo com o diabo, que levou Jesus ao deserto, para ficar ali 40 dias e 40 noites. Meus irmãos, e o diabo, ele nada mais é. A gente tem que desmistificar muito essa figura que existe aí fora. Se fala muito do diabo em muitos aspectos. Mas o diabo, meus irmãos, ele nada mais é que um ser, um anjo caído. Um anjo caído, o príncipe da potestade, o perverso, o assassino, o destruidor. É aquele, meus irmãos, um espírito que opera nos filhos da desobediência. É isso que a palavra ensina. Aqueles que não escutam a voz de Deus e escutam a voz dele. É aquele que a palavra fala que é aquele que vem senão para roubar, para matar e destruir tudo. E para, meus irmãos, nós enfrentarmos a tentação, as tentações da vida, tudo aquilo que vem contra nós, contra a nossa mente, a gente precisa saber de onde que vem isso. Quem faz isso? E devemos também saber, irmãos, que esse diabo, esse anjo caído, ele é conhecedor da palavra também. Sabia disso, irmão? Ele conhece a Bíblia muito mais que muito crente. Muito mais. E nós vamos entender nessa passagem que o diabo ele usou em vários momentos aqui a palavra para confrontar Jesus. Justamente a palavra. Meus irmãos, e eu quero dizer para a igreja que ser tentado não é pecado. Você pode ser tentado inúmeras vezes. E eu tenho certeza que todos que estão aqui ouvindo essa palavra, por certo, já foram tentados hoje. Às vezes, muitos aqui se iraram hoje. Dentro da sua casa, no trabalho. Aconteceu situações ali que você perdeu a comunhão. Pode ter acontecido. E creio que pode ter acontecido com a maioria aqui. Que você ficou separado de Deus, que a ira subiu no seu coração, que a tristeza. Mas, meus irmãos, ser tentado jamais será pecado. Os salvos são tentados. O servo de Cristo, ele é tentado.
Mas, meus irmãos, pecado é você ceder à tentação, é você aceitar a tentação, é você não lutar contra esse pecado. É a tentação chegar a você, você se depara com a tentação e você pega e se entrega àquilo, sabendo que aquilo é pecado e entristece a Deus. Meus irmãos, sabe qual que é a forma de você saber quando você está sendo tentado e que aquilo ali é uma coisa que não agrada a Deus? Imagine, naquele momento que você está sendo tentado, seu coração, sua mente, sua vida, e acontece uma situação ali, que seja na sua família, no seu lar, não importa o lugar, irmãos, na rua, não importa o lugar. Imagine, vou dar um exemplo aqui, você está ali dirigindo o carro, e alguém te fecha no trânsito, te xinga a sua esposa, meu irmão, xinga todos que estão dentro do seu carro ali, e você num dado momento ali, você perde toda a razão, e xinga também. Aí eu pergunto para os irmãos, se o Senhor Jesus estivesse ali ao seu lado ali, ele ficaria feliz? Ficaria, irmãos? Jamais. Aí é isso, é o momento que você olha para dentro de si e fala, o meu Jesus, ele não se agrada disso. Eu preciso lutar contra esse pecado. Eu preciso lutar contra essa tentação. A minha tentação é, eu sou um homem que se ira facilmente. Um exemplo, uma suposição. Qualquer coisinha tira a minha paciência. Qualquer coisa eu já estou xingando, eu já estou falando palavras de baixo calão, eu já estou tratando mal as pessoas que estão ao meu redor. Essa é a minha tendência. Como vamos tratar isso, irmãos? Como vamos tratar isso? Lutando. Lutando como? Com a palavra. A palavra, meus irmãos, ela tem que estar do nosso lado. Foi o que Jesus fez aqui, meus irmãos, e eu quero dizer para a igreja que o diabo, nessa passagem aqui da tentação de Jesus, eu quero que os irmãos acompanhem na palavra aí, abram suas Bíblias no capítulo 4 de Mateus, e o texto também vai estar sendo projetado. Eu quero que os irmãos atentem comigo aqui, porque o diabo nessa passagem, irmãos, ele usou três estratégias claríssimas, três estratégias para tentar o Senhor Jesus. E são estratégias, irmãos, que eu quero dizer para a igreja, que nós aqui, ao escutar essa mensagem, nós vamos identificar. Porque nós também passamos isso. A mesma estratégia que o diabo usou com o Senhor Jesus, nós também somos confrontados do mesmo modo, do mesmo jeito. Vamos lá então, a primeira estratégia que o diabo ele lançou contra o Senhor Jesus, está no versículo 3. Ele diz o seguinte: então o tentador, aproximando, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Irmãos, essa primeira tentação que foi lançada ao Senhor Jesus, o diabo ali, ele queria aproveitar-se da circunstância que o Senhor Jesus estava passando ali. Que circunstância é essa, irmãos? A gente vai ver no versículo 2. Abre aí e vejam. Olha o que a palavra fala. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o que a palavra fala, irmãos? Jesus teve fome. Irmão, será que um Deus ele tem fome? Não. Jesus aqui ele estava como um homem. Aqui ele estava sentindo a vulnerabilidade de um homem que sente fome. E o adversário aqui, irmãos, ele aproveitou da circunstância daquele momento ali e quis dizer para Jesus, Jesus, ele já sabia que ele estava com fome, né? Se tu és Deus,
manda que essas pedras que estão ao seu lado se transformem em pães. Para quê, irmãos? Para que ele se alimente. Ou seja, irmãos, aqui nessa primeira parte aqui, o diabo ele já estava pondo em xeque a divindade de Cristo. Querendo colocar em xeque aquilo que o próprio Deus disse quando ele ali foi batizado. Os irmãos podem ver no versículo 17 do capítulo 3 aí, ó. O que o Senhor disse para Jesus? Olha, eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. O adversário sabia disso, irmãos. O adversário sabia. E foi lá, tentou Jesus, a primeira estratégia foi essa. Negar a divindade de Cristo. Que ele era um Deus que podia todas as coisas. Aí qual foi a resposta de Jesus? No versículo 4, do capítulo 4. Está escrito. O que o Senhor Jesus usou, irmãos? A palavra. A palavra, irmãos, ela é o modo principal para que quando a tentação chegar em você, irmão, você possa vencer. Você precisa conhecer a Escritura, irmão. Sabe o que a palavra fala? Que nós erramos em não conhecer as Escrituras. A gente erra, a gente peca. Por quê? Porque quando a gente não conhece a Escritura, nós somos levados por qualquer coisa. Qualquer um pode falar uma coisa para você, você vai acreditar. Por quê? Porque você não conhece. Você não se aprofunda na palavra, irmão. Você não busca nas Escrituras. Você não conhece as Escrituras. Então você não pode confrontar. E como eu disse, meus irmãos, o diabo, quero deixar bem claro para a igreja, o diabo, ele conhece as Escrituras. Ele conhece a palavra. E às vezes, irmãos, o diabo, ele vai te confrontar com a palavra. Sabia disso? E se você não conhecer a palavra, o que vai acontecer? Você vai ser envergonhado. Irmão, nós tivemos na semana passada aqui um ensino glorioso acerca de família. Muitos estiveram aqui, outros não. Porventura, às vezes, outros viram as mensagens já no meio da semana agora. Mas aqui nós fomos ensinados acerca de muitos aspectos familiares. Acerca de um casamento que agrada a Deus, uma fé que não retrocede. Os irmãos lembram disso? Uma fé que não retrocede. Nós aprendemos o que é ter uma família guiada pela fé. E sabe o que o adversário faz, irmãos? A gente escuta essa palavra, aí pega durante a semana, você vai ser tentado justamente na família. Porque você escutou aqui que você precisa ter um casamento bíblico, não é verdade? Você escutou que você precisa ter uma vida santa. Você escutou que você tem que ter uma fé robustecida, uma fé genuína, uma fé que não retrocede. Aí o que o adversário faz? Ele usa a palavra e te cobra. É isso. Ele te cobra. E se você não conhecer a Escritura, você é envergonhado. E a tentação, ela entra dentro da sua vida e dentro da sua casa. E a dificuldade vem. Por quê? Porque não utilizamos a palavra, irmão. Jesus aqui, ele usou a palavra para falar com o adversário. Aí a palavra fala aqui no versículo 4 que Jesus respondeu: está escrito. Respondeu o adversário, né? Porque o adversário falou: transforma as pedras em pães para se alimentar. Aí o que Jesus respondeu? Olha, Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que o Senhor Jesus quis dizer, irmãos? Dizer o seguinte, que o que alimenta a alma do homem é a palavra de Deus. É o que sai da boca dele. É o que ele inspirou, meus irmãos, mais de 40 homens na palavra. Essa palavra, irmãos, ela é divinamente inspirada por Deus. E toda a Escritura, meus irmãos, ela era apta para discernir, para nos ensinar, para nos admoestar.
e para nos fazer crescer como homens e mulheres que estão presentes aqui, que precisam da palavra. Preciso da palavra para ser um melhor marido, preciso da palavra para ser um melhor pai, preciso da palavra para ser um melhor filho. Se você não conhecer a palavra, você não vai crescer. E pior, se você não crescer, pode acontecer de a sua fé ela ser enfraquecida, de você ser um crente fraco, um crente oscilante, e pior, chegar a uma morte espiritual, sair da presença de Deus. Mas, meus irmãos, não é isso que o Senhor quer. Ele quer nos ensinar nessa noite que devemos usar a palavra. Aí agora vamos passar para a segunda estratégia que o adversário usou. Qual foi? Vamos ver? Vamos lá no versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, olha, de novo, irmãos, o diabo falando com Jesus, tentando Jesus. Preste atenção, irmãos. Olha o que o diabo disse. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Olha de novo, irmãos, o diabo usando a palavra para tentar Jesus. Está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Aqui, meus irmãos, foi a segunda estratégia que o diabo usou. Não satisfeito, né, porque ele viu que Jesus o respondeu na palavra, né? Confrontou ele. Ele não teve êxito, porque ele viu que Jesus ele estava firmado na palavra. Jesus ele conhecia a palavra, porque ele mesmo era a própria palavra. Não é verdade? Aí o adversário não satisfeito, de novo, se tu és o filho de Deus, atira-te, se salve. E usou novamente uma passagem bíblica, meus irmãos, para tentar Jesus. Só que aqui nessa passagem, irmão, sabe o que o adversário fez? Ele não conseguiu na palavra, sabe o que ele fez? Ele adulterou a palavra. Ele omitiu a palavra. Sabe, essa passagem aqui que fala no versículo 6. Essa passagem que o adversário usou está lá em Salmos 91. Lá no Salmos 91, no versículo 7, se eu não me engano. Não, versículo 11. No versículo 11. Salmos 91, versículo 11. Só que o adversário esqueceu o seguinte, porque a palavra fala lá o seguinte, que te guardem, a palavra fala aqui, ó, no versículo 6, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e te guardem em todos os teus caminhos. Aqui o adversário não usou, ele ocultou essa palavra. E aqui, meus irmãos, é a estratégia que o diabo usa. Ele distorce a palavra, ele omite. Porque aqui, lá em Salmos 91, versículo 11, a palavra foi clara, que te guardem em todos os teus caminhos. Por quê? Por que o adversário ocultou essa palavrinha simples aí, em todos os teus caminhos? Porque o adversário sabia, irmãos, que o Senhor Jesus, ele conhecia a palavra, ele era a palavra, e que nós deveríamos estar num caminho direcionado por ele, pela palavra dele. Aí o que o Senhor Jesus respondeu? Novamente, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui Jesus, aqui, meus irmãos, ele se coloca como Deus aqui nesse momento. Aqui ele já afronta o adversário. Sabe, para dizer o seguinte, olha adversário, diabo, você não tem vez. Sabe por quê? Porque eu sou a palavra, eu sou o verbo. Eu sou aquele que morreu, eu sou aquele que ressuscitou, eu sou aquele que está vivo no meio da igreja, e aquele que tem Jesus em sua vida, ele não será derrotado. O diabo não tem vez na nossa vida, irmão. Jamais terá.
Porque o adversário, meus irmãos, ele é como um cachorro na coleira de Deus. O diabo, meus irmãos, ele não faz nada na nossa vida. Nada que Deus não saiba e que esteja dentro da soberania dele. Nada. Nada. E eu me lembro, meus irmãos, da passagem em Jó, que os irmãos conhecem a história de Jó. Se os irmãos forem ver lá no capítulo 1, lá no capítulo 1 de Jó, lá também tem um diálogo de Deus e o diabo. E os irmãos lembram dessa passagem? O que houve ali? O que houve naquele diálogo de Deus e ali aquela circunstância com Satanás? Olha, você pode tirar tudo de Jó. Faça tudo com ele. Tira a família, tira os bens, tira os amigos, tira tudo de Jó. Mas diabo, não toque na alma de Jó. Não toca. Sabe por quê, irmãos? Porque até o diabo está no controle de Deus. O diabo não vai fazer nada com a sua vida, sabe? Sabe por quê, irmão? Porque até o diabo está nas mãos do nosso Senhor Deus. E aquele que tem o temor de Deus no seu coração, ele será livre, será liberto, e o Senhor o protegerá. O Senhor vai operar. Então aqui o adversário quis confundir, omitir a palavra, né? Tirou ali a palavrinha, os teus caminhos, para tentar enganar Jesus, mas não conseguiu. Meus irmãos, já encerrando para o final dessa mensagem, nós vamos partir para a terceira estratégia que o diabo usou para tentar Jesus. E ali o adversário, ali, meus irmãos, ele já não usou mais de tática nenhuma. Ali ele foi o adversário mesmo, o diabo, o perverso, o destruidor. Ali ele se escancarou para Jesus. Fez ali uma proposta clara, irmãos, clara para Jesus. E aqui ele diz o seguinte, ó, no versículo 8: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? O diabo queria ser Deus. Queria tomar a posição de Deus. É isso. Queria ser o Deus daquele momento ali. Falou: olha, Jesus, se prostra a mim. Aqui, meus irmãos, não foi uma visão física. Quando Jesus levou ele num monte alto ali, ele não mostrou tudo, os reinos ali, fisicamente não. Ali era uma visão espiritual. O diabo estava proporcionando tudo para Jesus. Tudo. Mas a condição era: Jesus, se prostra a mim. Adore a mim. E qual foi a resposta de Jesus? E qual foi a resposta dele, irmãos? E ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Sabe o que tem acontecido hoje, irmãos? Sabe o que tem acontecido nos nossos dias? Pessoas que a fé ela tem retrocedido. Sabe o que tem acontecido? Muitos que têm adorado a Satanás. Adorado o diabo, irmãos. É isso mesmo que você está escutando, irmão. Não tem tido temor. Escuta a palavra, escuta uma pregação como essa, e o temor não vem no coração. Não há mudança, não há arrependimento. Os problemas acontecem, as tentações vêm, a pessoa ela se embaraça, como se estivesse se embaraçando numa teia de aranha, e a pessoa não consegue sair da dificuldade. Não consegue. Por quê? Porque tem adorado a um Deus estranho, tem se prostrado a um Deus que não é o Deus da Bíblia, irmão. E Jesus novamente usou a Escritura, a palavra, para responder Satanás. Que a gente deve só adorar a Deus, se prostrar a Ele,
Foi o que fizemos aqui nessa noite, irmãos. Nós estamos aqui nesse culto, sabe para quê? Para adorar Ele. A glória é dEle. O louvor é dEle. A bênção que decretou na nossa vida, foi Ele que decretou. Não é o pregador que decreta a bênção, não, irmão. A gente ouve muito isso aí fora, né? Eu decreto a bênção. Que nada! Aonde que pregador, aonde que qualquer pessoa decreta bênção na vida de qualquer um, irmão? Quem decreta a bênção é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que decreta a bênção na nossa vida. É Ele que permite as tentações, permite as provas. Mas sabe o que acontece? Ele vai junto com a gente. Jesus, Ele nos pega pela mão e te diga: meu filho, minha filha, não temas, porque eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. É isso que o Senhor faz. E o que aconteceu, irmãos? O adversário não conseguiu. Foi humilhado. E a palavra fala, meus irmãos, no versículo 11: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e serviram a Cristo Jesus. E sabe o que aconteceu, irmão? Sabe o que aconteceu? Jesus saiu do deserto, né? Cumpriu-se o tempo. Passaram-se 40 dias, 40 noites de jejum, de oração, de comunhão com Deus. Sabe o que aconteceu? Paulo fala aí, no versículo 12. Jesus, ele foi para Galileia. Iniciou-se o ministério dele, de milagres, de maravilhas. Mudou histórias, mudou rumos, operou bênçãos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus venceu a tentação. E sabe qual que é o objetivo dele nessa noite? Não é porque você saia daqui envergonhado, triste, não. Dizendo, não, eu sou tentado e sou derrotado. Não, irmão. Deus não quer que você saia daqui com esse fardo sobre você, não. Sabe por quê? Porque Jesus, ele já levou o nosso fardo sobre ele. Ele já levou o peso, irmão. Você não precisa carregar esse peso mais, não. Ele levou lá na cruz do Calvário para te dar vida, para te dar paz. E sabe para quê, meus irmãos? Para que você conheça o Deus das Escrituras e diga: as tentações, elas me virão. Eu vou ser tentado, eu vou ser humilhado muitas vezes. A minha tendência carnal, ela vai ser dilacerada muitas vezes. Eu vou me sentir envergonhado. Mas em Jesus eu vou ser vencedor. Irmão, a vitória é nele. A alegria é nele. O conforto é nele. A paz é nele. Tudo está em Jesus, irmãos. Tudo está em Jesus. Tudo está nele. E a palavra fala que Jesus, em todo o seu ministério, foi um ministério de bênçãos e de operações gloriosas da parte de Deus. Deus operou. Meus irmãos, o que você deve fazer? Já encerrando a mensagem, só mais um pouquinho, irmãos. Só mais um pouquinho, fique comigo aqui. O que você deve fazer mediante as tentações? Primeiro, você precisa ter uma vida de oração, irmão. De jejum, tá? De comunhão com Deus. Você precisa ter. Essa é a forma, na hora que a tentação vier, você vai estar em comunhão com Ele. Quando você está em oração, em jejum, quando você está com as armas celestiais nas suas mãos, meu querido, a tentação vai vir, mas você vai olhar para o alto. Você vai olhar para Cristo. O Senhor vai te proteger, Ele vai te livrar, Ele vai estar junto com você. Segundo, você precisa ter uma vida cheia do Espírito Santo. É isso. Uma vida cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque se você, irmão, não tiver com a sua vida cheia do Espírito Santo, você vai estar com a sua vida cheia de você mesmo. Sabe o que acontece? O Espírito Santo afasta e o seu eu aumenta. A sua vontade própria, as suas mazelas, os seus pecados, as suas iras, tudo aquilo que não agrada a Deus, toma conta do seu coração, quando você não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo afasta.
Então, segundo, você precisa estar cheio do Espírito Santo, meu irmão, transbordando do Espírito Santo. Deus vai te amparar. E terceiro e último, e eu creio que o mais importante, você precisa ter a palavra na sua mente, na sua boca e no seu coração. Meus irmãos, se a palavra, vou repetir de novo, se a palavra não tiver na sua mente, na sua boca e no seu coração, você vai ser tentado e vai ser derrotado. Mas eu quero crer, irmãos, pela fé eu digo isso, que nessa noite aqui, ó, os homens e mulheres que eu estou vendo aqui, e as pessoas que vão nos assistir, você sairá daqui entendendo, e vai crer, e vai praticar na sua vida, e vai dizer: Senhor, eu quero, Senhor, verdadeiramente, ter a palavra Tua na minha boca, na minha mente e no meu coração. Sabe o que a palavra diz, irmãos? Guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Foi o que o salmista disse, irmãos. Meu querido, que você possa guardar a palavra do Senhor no seu coração. Tudo aquilo que você escutou aqui hoje, guarde. Tudo aquilo que você escutou semana passada no congresso, tudo aquilo que você tem ouvido nas escolas bíblicas dominicais, todo o ensino que você tem ouvido nesta igreja e através das escrituras sagradas, ou em qualquer lugar que esta Bíblia, esta palavra, seja pregada na sua fidelidade, meu irmão, guarde essa palavra. Sabe por quê? Do mesmo modo que Jesus venceu o diabo, venceu a tentação, você também vencerá nele. O nome de Deus será glorificado na sua vida, e você poderá dizer: as tentações vão vir, mas no meu Jesus eu vou ser vitorioso. Bendito seja o nome de Jesus.